Aqui, irmãos, vamos falar aqui um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais objetiva, sobre os pontos de problemas no som, né? Então, o principal detalhe não é ah, como resolver, normalmente é como identificar, né? Então, o problema de som na igreja, ele sempre vai ter, né? E a, a resolver normalmente não é o problema, né? O problema normalmente é achar, né, a descobrir aonde que é a fonte do problema, né? Então, os problemas de som podem estar relacionados com microfone, cabos e conexões, mesas, mixagens, amplificadores, caixas de som, interferências externas, falta de equipe treinada e falta de manutenção, tá? Basicamente, quando a gente esbarra, né, com problemas de microfones, né, 90%, né, assim, dos problemas de microfones, assim, que a gente vê o pessoal reclamar, geralmente é microfonia, tá? Mas a microfonia não é um problema de microfone, é um problema de mixagem, né? Então, a microfonia, né, ela afeta a mix, afeta a dinâmica, afeta a caixa, a acústica e o alinhamento, tá? Então, vamos lá, o que está relacionado com a microfonia, né? Então, como eu falei, né, em outros vídeos, né, coloquei um ganho muito grande lá no meu pré-fader, isso é mixagem, tá? E aí o que acontece? Deu microfonia, né? Por quê? Qual foi a necessidade de eu colocar o ganho lá em cima? O problema da microfonia relacionada ao ganho é a mixagem ou é o uso? Tá? Porque o operador foi lá e carregou demais a mixagem. Tá? Então ele foi lá e colocou muito ganho. Mas ele colocou por falta de conhecimento, falta de percepção, ou ele colocou por necessidade? Porque se ele colocou por necessidade, tá? Você só carrega o ganho quando o operador está falando muito longe. Né? Então, o operador está falando muito longe, o ancião está falando muito longe, o irmão do testemunho às vezes está falando muito longe, né? Então está fazendo mau uso do microfone, tá? Então são problemas de microfone, tá? E por que é a dinâmica? Porque a dinâmica é o fato de eu falar alto ou baixo, perto ou longe. Então isso é dinâmica, tá? Se a minha dinâmica, né, quando vou dar um testemunho, eu vou ali e falo a 2 dedos do meu microfone, eu posso até estar falando baixo, tá? O som vai sair audível, vai sair claro, vai sair com potência, vai sair com clareza, tá? Agora, se eu estiver falando um pouquinho mais longe, mas estiver falando extremamente alto, com certeza ele vai ainda captar e gerar um bom som. O problema é quando eu estou longe e falando baixo, né? Aí o irmão ele é obrigado a ir lá e carregar um pouquinho na mix, né? Por quê? Porque está sendo feito mau uso, né, do microfone, tá? E está sendo feito mau uso por quê? Falta de orientação, né? Falta de conhecimento, né? De repente vícios, né? Que já foi adquirido ao longo do tempo, né? Postura, né? Então isso é problema de microfone? Não, é problema de mixagem, mas está diretamente ligado ao microfone, né? Ao uso dele, né? Isso, a microfonia, né? Ela está relacionada também às caixas de som. De repente, se as caixas de som forem mal posicionadas, né? Então eu vou gerar pressão sonora que vai excitar o meu microfone, principalmente quando eu colocar muito ganho, tá? Então o fato da caixa de som estar próxima do microfone não é geralmente o problema. Às vezes o problema é quando eu coloco muito ganho, deixo meu microfone sensível e aí gera microfonia, tá? Eu também posso ter problema de acústica, né? Por quê? Às vezes a pressão sonora que eu gero na minha nave, né, de repente, dependendo da disposição das minhas caixas de som, pode ser que ela esteja batendo numa parede, batendo na outra e entrando no microfone novamente. Então isso gera... O que é a microfonia? Né? A microfonia é um looping, né, de realimentação, né, que gera o famoso feedback aí, né? E o alinhamento também, né, irmãos? Então, dependendo de como que eu faço, né, o alinhamento do meu sistema, pode ser que de repente eu precise colocar muita pressão sonora na minha nave, né? E aí por quê? Porque teve um problema de dimensionamento, né? Então fui lá, dimensionei a quantidade de caixas, né? E quando eu fiz o alinhamento, a instalação,
né, eu posicionei a caixa de uma forma que não favorece o meu alinhamento, tá? Então vamos imaginar que eu coloquei poucas caixas, poucas fontes, então vou precisar colocar muita pressão sonora. Naturalmente, quanto mais pressão sonora eu coloco, né, o som vai muito mais longe, vai com muito mais pressão, tá? É igual uma bolinha que quica, né? Se você pega aquelas bolinhas que quica bastante, se você deixa ela cair, ela bate, sobe, bate forte. Quando eu pego essa bolinha e eu jogo ela com mais força, ou seja, é que nem o som, eu estou jogando com mais força, ele vai bater na parede com mais força, vai voltar com mais força e vai realimentar com mais força. Então, é isso que causa, né, os problemas de realimentação. Então, dependendo de como eu coloquei essa quantidade de caixa pequena, né, então não está faltando som. Eu só não estou tendo um som muito homogêneo. Eu preciso colocar muita pressão para que cubra toda a nave. Se eu, por exemplo, colocar essas caixas na parede, tá? Talvez eu vou colocar pressão suficiente para que o som bata na parede de um lado, volte e realimente. Se eu de repente coloco essas caixas de forma aérea pro fundo voltada para o fundo da nave, tá? Talvez eu teria um resultado diferente, né? E aí é onde a gente esbarra naquele tipo de situação, né, irmãos? A gente não instala a caixa no teto, então, tudo bem, mas é um problema de alinhamento, tá? Então eu posso fazer o meu alinhamento com as caixas instaladas nas paredes? Posso, mas eu preciso fazer um som mais homogêneo, tá? Porque senão é melhor que eu faça instalação das caixas aéreas, né? Para que na hora que eu fizer o meu alinhamento eu não tenha problema, né? E o meu alinhamento também, de forma que aonde as minhas caixas estejam posicionadas, né, elas não estejam favorecendo ali as realimentações, né? Som de lata, né? Isso geralmente está relacionado, não é necessariamente com as caixas de som, tá? Isso geralmente está relacionado com equalização, é mix, tá? Então, de repente, obviamente, né, irmãos, que caixas de tamanho menor, normalmente a gente tem um som mais magrinho, né? Elas não têm tanto grave. As caixas maiores, naturalmente, elas tendem a falar as frequências mais baixas. Dependendo do modelo da caixa, ela vai ter mais ou menos eficiência na região dos graves. Algumas ela tem uma tessitura, né? Ela fala de tal frequência a tal frequência, tá? Então, para as frequências mais baixas, normalmente a gente tem uma caixa mais específica, que são os sub, né? Tem irmãos que gostam, né, de som mais grave, de voz encorpada, tá? E tem irmão que já tem a voz mais grave naturalmente, tá? Então, assim, vai ter irmão que quer que maqueie a voz dele, né, que gosta de a voz dele mais grossa, muito embora a voz dele não tenha aquele grave. Mas, irmão, a gente tem um problema também, que é de dinâmica, né? Por quê? Às vezes o problema do meu som tá magrinho, não é nem a equalização. Quanto mais longe eu falo do meu microfone, menos grave eu tenho. Percebe? E aí o que acontece? Se o irmão que fez o alinhamento, né, na igreja, ele foi lá, fez os cortes certinho. Quando ele estava fazendo o teste, como que ele estava falando no microfone? O irmão que faz o ajuste do som. Ele geralmente faz o uso correto, da forma que tem que ser. E aí com a voz dele, com o uso dele, funciona. Tá? E aí o irmão que tem os vícios, a postura ruim, o que ele faz? Né? Ele fala longe do microfone, né? E aí de repente ele chega em cima e fala em cima. O que acontece, irmão? Se você carregar a mix com grave para essa distância, né? Quando o irmão chegar e der aquele glória aqui em cima, né? Que alguns irmãos têm esse costume, o que acontece? O falante pula para fora, né? Porque ele vai ter um deslocamento, né? Ele vai ter um deslocamento e realmente acontece, tá, gente? Eu não estou falando isso de forma pejorativa da forma do uso, não. Estou falando que realmente acontece. A bobina, às vezes, ela pula para fora porque realmente ela esterceu demais, né? Então, às vezes o som está magro, pode ser realmente alguém fez um corte de frequência muito grande, a gente pode estar tendo alguns combi filters, a gente pode estar tendo alguns cancelamentos, a nossa caixa realmente pode não falar dentro da frequência que a gente gostaria,
A gente pode estar tendo ali, de repente, uma quantidade de caixas insuficiente para gerar o grave que a gente gostaria, ou o som encorpado como a gente gostaria. Isso pode estar relacionado a um monte de coisa, tá? Mas, de modo geral, normalmente está mais voltado à equalização, tá? E por que que normalmente, né, se corta essas frequências, tá, irmãos? Por que que geralmente se corta essas frequências? Porque geralmente são essas frequências baixas, tá? Que estraga Twitter, que geralmente estraga, né, os drive, né, que faz rachar os falantes, né? Por quê? Né? Muitas vezes a gente tem essa questão de dinâmica, né? O irmão está falando às vezes a 1 metro de distância do microfone e daqui a pouco ele vem ali e fala super alto no microfone, né? E aí, se você não faz os cortes adequados, né, o grave ele gera uma tensão muito alta, tá? E aí o que acontece? A bobina do falante ela fica vermelhinha, né? Como se fosse uma resistência. Então, se você libera muito grave para uma caixa que não pode falar grave, naturalmente que ela vai queimar, tá? Então, os problemas de microfone com som de lata está muito relacionado a isso, tá? E é por isso que às vezes é feito dessa forma. Pode estar relacionado a uma característica do microfone? Pode, tá? Alguns microfones têm um pouquinho mais de grave, outros têm um pouquinho mais de médio, né? Alguns têm um agudo um pouquinho mais acentuado. Enfim, tudo isso a gente pode regular na mix. Mas, tá? Como eu falei, normalmente o problema não é o que os irmãos imaginam, né? Voz distorcida, né, irmãos? Então vamos lá. Tem aquele irmão, né, que às vezes é mais regradinho, né? Aquela postura mais dentro do adequado, né? Então ele trabalha com a voz aqui, ó. Ele coloca o cotovelo em cima da tribuna e ele trabalha em cima do microfone, fazendo o quê? A forma correta. E às vezes, irmãos, mesmo ele falando baixinho aqui pertinho do microfone, o som tá rachando. Por quê? Porque às vezes quando foi feito o ajuste, né, o irmão fez o ajuste para quem fala um pouquinho mais longe, tá? Porque geralmente é a postura do cooperador que reside ali, a postura geralmente do ancião que reside, tá? E aí quando fala-se muito perto, normalmente a gente tem o som rachando, né? A voz distorcida. O que a gente faz? Só ir lá e tirar um pouquinho do ganho, né? No pré-fader ali da mesa, a gente consegue diminuir bastante esse ruído. Ou ir lá e baixar o ganho no amplificador, no volume de entrada. Né? Porque o que acontece? Se o irmão for lá e baixar o volume no master, no amplificador, tá? E deixar o ganho muito alto no canal, você vai estar saturando o microfone, você está saturando no pré, tá? E aí o master só vai reproduzir o que você deixa, tá? Então, isso é um problema, né, de mix, pode ser um problema de dinâmica, como eu falei, né, a gente está falando perto ou longe, pode ser sim, irmãos, também um problema de caixa, pode, porque às vezes o amplificador não tem ali um processador, né, e está deixando passar frequências, né, que ela não toca, né, e aí naturalmente que a gente vai ter aí, né, uma caixa que não consegue falar, vai distorcer. Pode ser problema também de fase? Pode ser problema também de instalação. Às vezes o irmão foi lá e carregou muitas caixas naquele canal, colocou a impedância abaixo do necessário ou do ideal, e aí o som distorce, tá? Microfones sem ganho, tá, irmãos? Então isso pode estar relacionado com a mix, também pode estar relacionado com a dinâmica, pode estar relacionado com o alinhamento ou subdimensionando, né, o equipamento, né? Então, quando que a falta de ganho está relacionada com a mix? Quando a minha mesa, meu amplificador, não consegue dar ganho o suficiente para que a minha voz venha, tá? Mas o mais comum, né, irmãos, é a questão de dinâmica. Se o irmão está falando longe do microfone, naturalmente que a gente não vai conseguir ter uma boa relação sinal, né, na hora que o irmão estiver falando, né? Então vai ficar sem ganho se estiver falando muito longe, a minha mesa não tiver ganho suficiente, ou se de repente o meu alinhamento não me permite dar mais ganho, porque senão dá realimentação, tá? Pode ter também a questão do subdimensionamento, né? De repente o meu amplificador não tem mais potência, né?
ele não tem sobra, né? Então, às vezes o irmão está falando muito longe, eu não consigo dar mais ganho ali, já coloquei no máximo e o amplificador não manda mais potência. Pode ser alguma coisa relacionada a isso, mas normalmente é dinâmica. Fala direitinho no microfone que ele vai dar a potência, né, que os irmãos esperam, com o ganho que os irmãos esperam, com o brilho, com a clareza, da forma que tem que ser. O ruído, né? Pode estar relacionado à mixagem? Pode sim. Geralmente está relacionado a cabos, tá? Pode ser alguma coisa relacionada à dinâmica? Pode. Às vezes o irmão, de repente, está usando o filtro anti-puff, né? Aquela almofadinha, né? A espuminha no microfone. E às vezes tem irmão que fala muito próximo, né? Então, conforme ele mexe a boca, né? Conforme ele mexe a boca falando ali naquela espuminha, gera algum ruído, sim, tá? Porque o irmão está falando muito próximo. Então, esse pode ser um problema, tá? Então, esse seria um problema de dinâmica, né? Pode ser problema de cabo? Pode, sim, tá? Pode ser problema na mix? Pode também, tá? De repente ali algum potenciômetro na mesa, como eu já falei, tá? Excesso de ganho, né? Então, de repente o sinal vem estralando, né? Porque tá... Enfim. Pode ser caixas? Geralmente não, a caixa só reproduz aquilo que chega nela, tá? Mas pode sim, tá? Por quê? Às vezes o crossover da caixa, né, ele está tentando filtrar algumas frequências que estão mandando para ela e que não deveria, né? Ou seja, quando de repente o nosso sistema não está com corte, né, com o crossover feito de acordo com as caixas. Pode ser um problema de fase? Bom, eu não diria isso. Poderia ser sim alguma coisa relacionada, tá? Com o posicionamento, mas quando a gente teria muita pressão sonora, tá? Então vamos imaginar que às vezes uma caixa de som ela está muito posicionada para o irmão que está muito próximo dela, né? E aí quando, né, o som está com alta pressão, né? Aquilo ali dá uma sensação meio de distorção, de ruído, né? Porque está muito próximo, tá? Ou de repente, algumas caixas têm drive, né? Quando aquele drive daquela caixa, ele às vezes está muito direcionado, está colocando muita potência e está indo muito na direção do ouvido ou de alguns irmãos, a gente vai ter uma chegada de muito médio, tá? Por isso que a gente não deve usar às vezes caixas muito grandes, porque pode acontecer esse tipo de coisa, né? Então, quando aquele drive fala em alta pressão, tá? Satura no nosso ouvido e a gente entende com ruído, tá? Começa a dar uma fadiga auditiva. Então, às vezes o ruído que a gente está ouvindo, aquele som meio distorcido, pode estar relacionado também à questão de instalação, tá? Pode ser parte elétrica? Bom, pode. Se for uma caixa ativa, né, a gente pode ter. Se a gente tiver microfone com alimentação Phantom Power, pode ser também, tá? A gente pode ter, de repente, sinal ruído, como eu já falei em algumas outras vezes, o ventiladorzinho ali em cima da minha tribuna, né? De repente o botão do paletó do irmão roçando ali na tribuna enquanto ele fala, né? Isso pode ser, como eu falei, às vezes a tribuna vazia, né? Então conforme o irmão põe a mão, passa a mão, né? Naquele móvel, né? Então às vezes é um móvel que transmite, né, o ruído, né, do toque, né, ali pro próprio microfone, às vezes quando é muito sensível, principalmente o Bose-Neck, tá? Pode ser problema de equipamento? Pode, né? Às vezes o microfone está com um aterramento ruim, aquele botãozinho de liga e desliga está com problema, né? Enfim, pode ser também alguma coisa relacionada a isso. Interferências? Pode sim, geralmente vem pelos cabos, tá? Pode ser pela mix? Pode também, tá? Pode ser alguma coisa relacionada à dinâmica? Talvez, tá? De repente, né, abriu muito ganho ali, a gente pode ter assim alguma interferência, né? A interferência pode vir de caixas? Pode. O feedback é uma interferência, né? Ele está realimentando, está interferindo, né? Pode ser problema de instalação? Pode ser também, tá? A gente precisa verificar esse tipo de coisa.
Ah, parte elétrica? Pode ser parte elétrica. Pode ser equipamento? Pode ser equipamento, tá? Então, no caso das interferências, é uma parte um pouco mais delicada, porque pode ser tanta coisa, irmãos, tá? Mas, a grosso modo, tá? Essas interferências normalmente são RF, principalmente em microfones sem fio, tá? Pode ser bateria fraca, pode ser o carregador do a fontezinha, né, o adaptadorzinho de 12 volts ali do receptor. O receptor de repente pode estar próximo de um roteador, tá? Ele pode de repente estar próximo de uma antena, ele pode estar próximo de uma tomada, tá? De repente a antena dele, de repente ele está ali dentro do móvel, tá? Encostando, né, a antena em um cabo onde tem ali um campo magnético. Então pode ser um montão de coisas, tá, irmão? Isso aí a parte de interferência é uma das partes mais delicadas assim da gente encontrar, tá? Mas pode ser uma porção de coisa. Som cortando, né? Então, som cortando, irmão, geralmente é conector, isso aí é quase que batata. Você pode ir lá, solda fria, esfarelando, tá? O cabo já quebrado, né? Às vezes o irmão que fica manuseando o microfone, né, para o ajuste, isso é perfeitamente normal. Mas às vezes tem irmão que pega no microfone e ajusta aqui o flexível. Tem irmãos que pega na parte de trás do cabo, né? Então para ele fazer o ajuste, ele fica torcendo ali e aí com o tempo acaba quebrando. Som cortando pode estar relacionado ao cabo rompido também, às vezes de repente aquele microfone foi usado durante muito tempo, né? Às vezes, principalmente culto de jovens, está sem microfone sem fio, tira o microfone do testemunho para as criancinhas e aí fica aquele tira e põe aqui de microfone. Então esse cabo tende a ter ali, né? Tende a ter aí um corte de som, né? Então a gente está falando de coisas relacionadas a microfone, né? Pode estar relacionado às caixas? Bom, bem pouco provável, tá, irmãos? Bem pouco provável. Pode estar relacionado à fase? Bom, também não imagino que esse seria um problema não, tá? A não ser que você invertesse a fase em 180 graus, em alguns casos ali você teria alguns problemas, mas geralmente não é o caso, tá? Porque se for uma inversão de fase, né, você inverter a fase principalmente numa console, você já vai ter o som cortado, mutado de uma vez. Então, ou funciona ou não funciona, não teria uma questão de intermitência, né? Pode ser um problema de instalação? Pode ser um problema de instalação, né? De repente o irmão não fez uma solda muito bem feita, às vezes o conector de má qualidade, tá? Enfim, pode estar relacionado também com problema elétrico? Pode, né? Como eu falei, o microfone pode ser com fio, pode ser sem fio, né? Pode ser alguma coisa relacionada a equipamento? Pode, né? Se for um microfone, aqueles microfones que tem a chavinha, né? Às vezes está com problema, né? De repente alguém trocou, né, o globinho do microfone, do sorvetão, né? Trocou ali e aí de repente a cápsula quebrou a solda, está com mau contato. Pode ser uma porção de coisas, né? Então a gente precisa às vezes abrir um microfone para verificar, abrir um conector para verificar, né? Fazer medições com o multímetro, né? Medir o cabo se de repente está dando continuidade, se não está, resistividade do cabo. Às vezes o cabo já está bem velhinho, tá? Às vezes você abre o conector aqui e você fala, nossa, o cobre aqui está novinho, esse cabo aqui tem 20 anos, né? Mas de repente ele está passando, né, por baixo do piso ali, um eletroduto que está todo cheio de água, né? E aí de repente naquele ponto ali na parte de baixo do chão o cabo está todo deteriorado, né? E aí a resistividade dele vai ser muito alta, então eu vou ter som picotando sim, né? E aí seria um problema de instalação e também seria um problema de parte elétrica, né? Parte de sinal. Então pode ser coisas relacionadas a isso também, tá? Então falando em microfone, esses seriam os problemas. Cabos e conexões, né, irmãos? Então cabos e conexões basicamente está dentro do que a gente já falou, né? Os ruídos eles podem vir, né, por cabo de má qualidade, cabo sem blindagem, né, principalmente
vamos imaginar o seguinte, né? Principalmente em termos de microfone, que é geralmente onde a gente tem mais problemas de ruídos, de repente o cabo que não é balanceado, né? Não é um cabo estéreo, às vezes o amplificador, né, usa a entrada P10 e não é balanceada, às vezes o irmão usa, né, o cabo mono, né, e ele também não é um cabo muito legal para microfone. Também pode ter ali alguma relação de cabo de sinal, então eu posso estar mandando, a minha mandada da mesa pode estar indo para caixas ativas, né, e aí essa mandada ali, ela pode ter, né, também alguma relação sinal-ruído, por aonde esse cabo passa, fontes, né, que podem gerar ruído, alta tensão, campo magnético, né, calor, umidade, pode estar relacionado com várias coisas, né. Questão de ganho, tá? Questão de ganho na questão dos cabos, então se a gente for pensar em cabos, a gente pode estar pensando em sinal, pode estar pensando em potência, né. Então, e pode até estar pensando em energia, então dependendo da bitola, do cabo de energia que está indo lá para a minha instalação de som, tá? Pode ser que eu tenha uma queda de tensão e ele não aguente a carga, então de repente o som fica caindo, não dá potência, tá? Pode estar relacionado também ao ganho nas caixas de som, sim, se o cabo for muito fino, ou dependendo do casamento de impedância que foi feito, a gente pode ter uma potência reduzida e ter ganho reduzido, né? A gente pode ter também alguma coisa relacionada à perda de sinal, tá? Então, quando a gente trabalha com caixas de som, tá, com algumas distâncias um pouco mais longas, quando a gente tem ali caixas ativas, às vezes a gente pode estar pensando, né, em usar de repente um direct box ativo, tá, para a gente dar um buster ali nesse sinal. Não é o caso normalmente nas nossas igrejas, né? Normalmente não é preciso, não são coisas tão grandes assim. Intermitências, né? Coisas relacionadas a cabos, então pode ser intermitência de parte elétrica, né? Principalmente quando a gente tem recorde de tomada, com muitos adaptadores, Benjamin, emendas de cabo, plug remendado, esse monte de coisa pode ser um problema de cabo. A gente pode ter problemas em sinal, principalmente entre periféricos, né, e comunicação entre equipamentos, então os periféricos dos microfones, né, ou equipamentos entre mesa e caixas ativas, né, enfim, a gente pode ter esses problemas também. Em alguns casos, né, quando a gente tem também alguns equipamentos que utiliza Dante, então a gente também pode ter algum problema ali também relacionado à comunicação de dados, né. A gente pode ter problemas de interferência, sim, né? O cabo ele pode ser uma antena, né? Em alguns casos, se for um cabo de má qualidade, pode ser um problema para a gente, tá? Pode ser alguma coisa relacionada às soldas, né? Nos cabos, né? Conectores. Pode ser conectores nos cabos e pode ser adaptadores, tá? Como que a gente às vezes identifica, né, irmãos, algumas coisas? Simplesmente às vezes trocando, tá? Então, às vezes, se eu vou fazer uma visita, de repente eu levo um microfone, se eu puder, né? Tem um microfone sobrando, levo um microfone sobrando, testa o microfone, né? Tem um cabo sobrando, né? Leva um outro cabo, conecta naquele canal. Irmãos, quando a gente fala um cabo de microfone, tá? Um microfone solto, você pode usar um cabinho de 1 metro ali, tá, irmãos? É só para espetar naquela mesa, naquele amplificador e você realmente testar. Falar, não, liguei, pega o microfone que está lá, né? Pega um cabinho, espeta no amplificador, opa, testei com cabo novo, microfone que está lá, que está apresentando problema, liguei aqui com cabo novo, tá bom, né? Liguei o microfone com cabo novo, com cabo que eu tenho certeza que tá bom, está apresentando problema, né? Então de repente você já elimina ali, né? Simplesmente fazendo teste com outros equipamentos, né? Obviamente que não é tudo que a gente resolve dessa forma, mas é uma forma, né, da gente fazer testes. Tendo alguns outros equipamentos somente por testar, né? Às vezes você pega o microfone, né? Vamos imaginar que o lado dos irmãos está dando problema, você pode pegar o microfone do lado das irmãs e colocar lá e testar para de repente ter uma ideia, né? Poxa, o das irmãs não está com problema, né? Então vou pegar o das irmãs, vou colocar aqui só para a gente ver. Aí peguei o dos irmãos, coloquei lá, né? Agora eu coloquei lá nas irmãs, o microfone está dando ruído, então o problema
de repente pode ser o microfone, não necessariamente conector e cabo, né? Então são coisas relacionadas assim. Então a gente pode usar até o próprio equipamento na própria casa de oração, né, para estar fazendo testes, né, de outros canais. Eu posso de repente tirar o cabo que está em um canal que está funcionando bem e espetar ele no outro canal na minha mesa, no meu amplificador, tá? E assim fazer o teste, porque se naquele canal ele está funcionando, no outro deveria estar funcionando. Aí liguei lá, está apresentando problema, então de repente eu já entendo, né, por eliminação ali que o problema, né, de repente está naquele equipamento. Então é assim, irmãos, alguns macetezinhos vocês vão aprendendo na forma no dia a dia, né, usando às vezes o próprio equipamento da igreja, mas é sempre bom ter alguma coisa aí, né, para fazer teste, tá? Então, problemas aí em mesa de som e mixagem, né, irmão? Então, geralmente problemas de mesa de som e mixagem, tá? Geralmente está relacionado à qualidade, à inteligibilidade, né? Então, o que a gente busca normalmente é um som audível com qualidade que a Irmandade possa ouvir, que tenha um som homogêneo, que de repente não seja aquele som agressivo, que fique dentro da nave, que não incomode a comunidade, tá? Então, isso está relacionado que a minha mix, tá? Então, a qualidade daquilo que está sendo entregue na nossa nave, né, para a nossa Irmandade, geralmente vai estar relacionado à nossa mixagem, tá? Obviamente que daqui para frente também pode ter ali alguns problemas de qualidade, mas a gente está falando da mix, tá? Então vamos lá, falando na mix, né, o que é a qualidade da mix, né? O irmão ouvir, tá? Eu preciso ouvir o que eu estou mixando, né? Eu preciso ouvir o que está sendo feito. Em alguns casos, né, irmãos, a Irmandade simplesmente fica restrito àquilo que já ficou pronto, aquilo que ficou passado. Ó, irmão, não mexe aqui, ó, irmão, não mexe aqui. Tá? E aí, de repente, às vezes um pequeno ajuste melhora a qualidade, a inteligibilidade, né? Saber para que serve cada botão, né? Para que serve cada recurso que eu tenho no meu equipamento. Isso é importante, tá, irmãos? Né? A dinâmica, né? O som tá alto, o som tá baixo, né? Então, isso também está relacionado à mixagem, né? Mas também muitas vezes está relacionado ao uso de um periférico, que seria o microfone, tá? Então, quem está operando a mix ali, né? O irmão operador, é ele que às vezes vai estar controlando essa parte, né? A equalização, né? Grave, médio, agudo, né? Então, às vezes a gente pode ter problemas ali na nossa mixagem, né? O som muito grave, o som de lata, né, com muita sibilância, né? Então tem muito agudo, aparece muito S, né? Tem muito médio, fica com o som do carro do abacaxi, o carro do ovo, né? Tem muito grave, começa a rachar, aquele som distorcido, né? Então esse é um problema para gente. E de repente, às vezes, né, também alguma coisa, né, quando tem muito grave o som racha e também quando tem muito ganho o som racha, né? Distribuição de sinal, né, estrutura de ganho, né? Então a gente precisa também, né, fazer essa distribuição de sinal, fazer a estrutura de ganho entre os equipamentos, né? Então o nosso microfone é um periférico que está ligado à nossa mesa, né? A nossa mesa de repente está mandando ali, se for uma mesa analógica, né, um pré, né, ele pode estar mandando para outros equipamentos, né? Então, de repente, ele pode estar mandando ali para um processador, né? E esse processador, de certa forma, ele trabalha com a mix, né? Ele está trabalhando com a mixagem, né? Muito embora, né, normalmente, quando a gente faz a instalação, a gente já deixa, né, uma instalação feita no processador para os irmãos não mexer, né? Só ter o contato ali com a mesa, né? Mas de certa forma ele anda de mão dadas ali com isso. E essa distribuição de sinal, quando não tem um processador, vai para os amplificadores, né? Quando tem mais de um, né? Então essa distribuição de sinal também está relacionada aí com a mixagem, porque ela pode saturar de repente o som que sai na caixa, um som rachando, né? Isso são estruturas de ganho. Então a gente precisa, né, mixar direitinho, né? Tanto na entrada do sinal quanto na saída do sinal, né, até chegar no amplificador. Intermitências, né, cabos e conectores e controles, né, irmão? Então a gente pode ter intermitências de cabos, né, funcionando,
ou não, né? Então, de repente, às vezes, um conector que está com problema, né? Um interruptor de um microfone, né? De repente, um phantom power que não está alimentando, de repente, o receptor, né, do nosso microfone sem fio está falhando, está com Benjamin, né? Enfim, pode ser os controles ali, né, da nossa mesa, né? Então esse também pode ser um problema de mixagem, ou até mesmo os potenciômetros ali do nosso amplificador, tá? Então isso aí pode trazer para a gente intermitências, né? Então isso é importante a gente saber, né? Falhas, né? Cortes, estalos, né? Isso também pode estar acontecendo por conta da nossa mixagem, tá? Então, de repente, alguns efeitos, né? Quando a gente às vezes utiliza, né, alguns equipamentos fora da mesa, né, usando o send return, né? Então a gente pode também estar saturando um sinal, enfim, isso pode também gerar alguns cortes, pode gerar estalos e etc, algumas falhas, tá? Às vezes algum equipamento no meio do caminho, né, de repente, né, pode gerar falhas, né, equipamentos esses que pode ser de repente, né, um no break, né, então essas falhas pode ser queda de energia, tá, isso pode ser um problema, tá, pode ser fontes, né, adaptadores, esse tipo de coisa, isso pode estar gerando problema na nossa mixer, né. Ruídos, né? Então, ruídos também na nossa mixer, né? Ele pode estar vindo externo, né? No caminho daquilo que está chegando até ela, né? E ele também pode ser na mandada dela para o nosso amplificador ou para as caixas ativas, né? Então, quando a gente quer saber se o ruído ele está vindo, né, na linha, né, de um microfone, por exemplo, né? Você pode tirar ali, né, o microfone do cabo, né, abrir o canal e você vai ver se o cabo está dando ruído, então já provavelmente pode ser, né, o problema do cabo, né. Agora, se o ruído só aparece quando eu espeto o microfone, então provavelmente pode ser um aterramento do microfone, né. Pega o microfone, né, algum microfone lá, espeta no local, né, e vê se dá ruído. Não deu ruído, então o problema é aquele microfone, né. Abre a cápsula dele ali, dá uma olhada, faz o aterramento, né, resolve, né, pode ser conector também, pode ser também alguma coisa relacionada no canal do equipamento, né, então de repente fui lá, soltei o cabo, né, do microfone, daquele canal em específico, e o ruído continua, né, então abri ali o potenciômetro, poxa, tá dando ruído sem nada, então, né, de repente a gente precisa dar uma olhada, né, pode ser um problema na mesa, pode ser um problema no canal, de repente eu posso ter, de repente, um ruído que vai na minha mandada de sinal, né, nessa mandada de sinal, de repente eu posso ter algum cabo com problema, eu posso ter esse cabo, de repente, passando próximo de fonte de energia, esse monte de coisa, né? Então, de repente, um cabo muito grande, né, que está saindo da mesa até chegar no amplificador, está tudo enrolado lá dentro do rack, né? E vira aquela bagunça de cabo, o irmão não sabe o que é o que, para onde vai, da onde vem, os cabos tudo misturado. Então, isso também pode gerar alguns problemas para a gente relacionado a ruído. Então, a organização, né, de todo o cabeamento, né, tudo bem estruturadinho ali, isso colabora bastante para a gente não ter ruídos, né? Tudo separadinho, né? Falando em amplificadores, né? Então, o dimensionamento do amplificador, né, é muito importante, né, para a gente não ter falta de potência. Também a escolha do amplificador, né, para a gente poder fazer um bom casamento de impedância, isso é importante. Então, o dimensionamento, né, irmão, ele vai estar relacionado com a carga, né, que a gente precisa, com o tamanho do ambiente, quantidade de caixa, potência que a gente precisa para aquele local. A potência, né, irmãos, normalmente a gente tem que ter alguns parâmetros para julgar, né. Se a gente trabalhar, por exemplo, numa igreja, né, com 1 watt,
por metro quadrado, esse já é um bom parâmetro, tá? Pode ser bom? Pode ser ruim? Sim, tá? Vai depender do uso, né? Vai depender da instalação. Vai ter, em alguns casos, que 1 watt por metro quadrado vai ser excesso, né? Vai ter casos que 1 watt por metro quadrado vai ser falta, né? Então, quando que é excesso? Quando o meu sistema está realimentando, né, antes de eu chegar, né, nesse 1 watt por metro quadrado. E quando que vai ser pouco, né? Quando de repente eu aumentei tudo e está faltando, né? Então isso pode ser, e aí isso pode estar relacionado, né, à instalação, pode estar relacionado à eficiência das caixas, pode estar relacionado ao cabeamento, né? Pode estar relacionado também com a cadeia de sinal, né? De repente estou segurando muito a potência no meu processador, né? Porque eu não quero exceder, né, em pressão sonora ou correr o risco, né, de a pressão sonora naquele ambiente ser muito grande e vazar na igreja, né? Por quê? Se eu segurar muito a potência no meu limiter, quando o irmão estiver falando de longe, às vezes eu vou ter uma relação sinal, né? Que eu preciso abrir um pouquinho mais de volume. E aí o que, que acontece, né? Às vezes o meu limiter segurando, mesmo colocando o amplificador no máximo, eu não consigo às vezes, né, mandar muito sinal. Mas quando eu tenho ali, por exemplo, um, um sinal mais solto, né? Eu não estou segurando tanto no meu limiter. Pode ser, irmãos, que quando o irmão é bem regradinho e fala bem ali no microfone, se o operador não tiver tendo uma boa percepção, né? De repente ele não está sentado, o local onde ele senta não favorece muito bem para ele ter uma boa percepção relacionada à potência, pode ser que esse irmão deixe passar muita potência, né? O irmão deixe correr solto ali, e aí esse som com muita pressão sonora dentro da nave, né, pode estar vazando para a vizinhança e sendo ouvido longe, né? Então, como eu falei, né? Então, às vezes um watt de potência pode ser bom, às vezes pode ser pouco, tá? De modo geral, funciona bem esse cálculo, tá bom? Aquecimento, tá, irmãos? Então, o aquecimento no amplificador geralmente ele vai estar relacionado, por exemplo, à classe do amplificador, né? Então, o amplificador classe AB normalmente ele esquenta por si só, né? Amplificadores a válvula ninguém usa mais, eu acredito. Amplificadores classe D geralmente esquentam muito pouco. Quando que eles vão começar a esquentar muito mais do que isso? Quando a carga estiver muito pesada, né? Então, coloquei a impedância abaixo da impedância do amplificador, e isso é um problema para a gente, né? Ou quando eu estou trabalhando com ele o tempo todo no limite, né? Então, meu amplificador foi subdimensionado, né? Estou precisando trabalhar com ele sempre no máximo, e aí isso para a gente é um problema, né? Ou o amplificador não foi nem mal dimensionado, né? Utilizei caixas de baixíssima eficiência, né? Então quer dizer que eu calculei a potência adequada, mas as minhas caixas não entregam dentro daquilo que a gente esperava, né? E aí isso também está relacionado com a entrega, né? Casamento de impedância, né, irmãos? Então isso aqui é muito importante para a gente fazer a escolha do amplificador, tá? Em muitos casos a maior parte dos irmãos não sabem fazer o casamento de impedância, e aí por causa disso a gente pode ter o amplificador aquecendo ou baixa potência, tá? Então, a grosso modo, tá? Vamos imaginar um cenário prático aqui. Amplificador de 100 watts, 4 ohms. Se eu ligar duas caixas de 8 ohms em paralelo, tá? Esse amplificador vai lhe entregar os 100 watts. Tá? Se eu abrir todo o volume dele, ele vai me entregar os 100 watts, desde que a minha caixa comporte. Tá? Vamos considerar que está nos conformes. Né? Então ele me entregou 100 watts. Se eu pegar essas duas caixas e ligar elas em série, 8 mais 8, 16 ohms. Quer dizer que o meu amplificador ele vai me entregar alguma coisa em torno de 25 watts. Né? E aí o irmão vai falar, nossa irmão, mas o amplificador é muito fraquinho, né? Não é o amplificador que é fraquinho, você fez o casamento de impedância errado. De repente meu amplificador é 100 watts em 4 ohms. Peguei e liguei 4 caixas em paralelo.
né? O meu amplificador vai tentar entregar 200 watts, ele não consegue entregar 200 watts, vai superaquecer e provavelmente vai queimar, vai ter uma vida muito reduzida. O som vai estar rachando, tá? Ruim, tá? Por conta do casamento. E se eu fizer a ligação dessas 4 caixas em série paralela, tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma impedância de 8 ohms, né? Dentro do casamento ideal, né? A gente vai fazer 2 séries de 16 e associar em paralelo, né? Vai ter ali um casamento de 8 ohms. O meu amplificador entrega 100 em 4 ohms, quer dizer que eu vou ter aí uma impedância de 8 ohms com essas caixas ligadas em série paralelo. Isso quer dizer que o meu amplificador vai me entregar somente 50 watts. Aí o irmão vai falar, irmão, eu tenho 4 caixas aqui e o som está falando muito baixinho, né? Eu esperava mais, então, porque fez o casamento errado, né? Intermitências, né, de amplificador, então isso pode estar relacionado, né, tanto a chegada de sinal, pode estar relacionado a plugs, conectores, tomadas, né, energia oscilando, né, por isso que é bom a gente às vezes ter um bom no break, tá? A gente pode ter também intermitências relacionados à temperatura, né? Então às vezes o irmão colocou pano, não está refrigerando, está esquentando demais, e aí o amplificador fica clipando, né? Relacionados a ruídos, irmão, né? Alguns amplificadores podem dar ruído quando a gente coloca o volume dele no máximo, né? Então é sempre interessante estar ouvindo, porque tem amplificador que você trabalha ali até os 70%, né, da potência dele, você não tem ruído. Você passou dos 70%, já sobe um ruidinho ali e às vezes não é interessante, tá? Fica aquele ruidinho chato no ambiente. Então é uma característica às vezes do amplificador, né? Tem amplificador que não tem esse ruído. O ruído pode estar vindo por meio de cabo, pode estar vindo da mixer, tá? Pode estar vindo da energia, tá? Pode ser ruído na rede, né? Então ele está amplificando. Pode entrar algum sinal RF também, dependendo do cabo, tá? Então tudo isso são problemas de amplificadores. Caixas de som, né? O que a gente normalmente tem problema de caixa de som relacionado à cobertura, né, irmão? Então às vezes o irmão não comprou a caixa, né? Ou colocou a caixa com o tamanho adequado para que desse a pressão sonora que se espera. Pode ser que o irmão tenha colocado a caixa de som de repente muito grande, né? Mas a cobertura da caixa, tá? Ela está muito relacionada ao far dela, né? Ou como que ela tem a abertura. Então eu tenho caixas que tem bastante abertura e cobre bem, e tenho caixas que são mais fechadas, tá? Então se minha caixa tem uma boa abertura, tá? E eu utilizar poucas caixas, quer dizer que se eu fizer o dimensionamento certo, eu vou ter uma boa cobertura. Qual que é o problema, né? Quando eu estou num eixo da caixa, normalmente eu tenho 6 dB a mais do que quem está nas extremidades, né? E aí eu preciso saber que, muito embora às vezes a caixa cubra, tá? Eu preciso fazer, né, um bom alinhamento das caixas ali direitinho, um bom dimensionamento, que é para que as caixas não deixem pontos escuros, né? E aí isso pode estar relacionado também com a parte da arquitetura. Às vezes a caixa pede para ser instalada num determinado ponto e naquele determinado ponto onde deveria ser instalado não dá, eu sou obrigado a colocar a caixa um pouco mais para frente, né? Aí, ou seja, eu vou ter alguns pontos ali onde não bate. Isso também pode me dar problema de fase, porque se as caixas não forem bem alinhadas na instalação, tá? Eu vou ter sons chegando em tempos diferentes em muitos pontos, e isso me gera baixa pressão sonora, né? Pode me gerar delays, pode me gerar vários problemas, tá? Por conta da cobertura. Então, a caixa tem que ser muito bem planejada para aonde eu vou fixar, para onde eu vou posicionar, tá? E ela tem que cobrir a área necessária, tá? Então, a quantidade de caixa que vai me dizer isso, né? Então, quanto menor a caixa, maior a quantidade de caixa que eu vou colocar. Quanto maior a caixa, maior seu poder de potência e cobertura, talvez menor a quantidade que eu vou usar. Entretanto, a gente tem um problema, porque se eu usar caixas muito grandes, muito potentes para colocar pouca quantidade, pode ser que eu esteja excitando
a minha área ali, né, a nave, que de repente não tem ali um tratamento acústico. Então isso vai me gerar problemas acústicos, né, problemas de ambiência e baixo nível de compreensão, né? Então a inteligibilidade vai cair bastante. Dimensionamento, né? A quantidade de caixa, né? A potência que eu vou aplicar em cada uma, isso é muito importante, tá? Geralmente nas igrejas, né? A gente trabalhando só com voz, caixas de até 8 polegadas geralmente resolvem muito bem, tá? Caixas maiores do que isso não é muito comum a gente dimensionar para as nossas igrejas, tá? Não é errado, tá? Mas pode ser que ela gere para a gente um grave desnecessário que geralmente mais vai embolar o som do que propriamente ajudar, tá? Pode ser que a gente às vezes coloque caixas de 10 polegadas pensando em colocar menos caixas para cobrir uma área maior, tá? E a gente às vezes tem ali a caixa com muita potência incomodando alguma irmandade porque de repente foi mal posicionada, né? Então isso para a gente também é um ponto importante, tá? O dimensionamento. Então, quanto mais caixas a gente colocar, melhor. Quanto menor a potência a gente aplicar em cada caixa, melhor. Tá? Então, quanto mais fonte sonora a gente usa, tá? Melhor é a cobertura, menos potência a gente aplica. Então, mais inteligível fica o áudio. Quanto mais caixas a gente coloca, em boa parte dos casos, tá? Melhor fica a nossa inteligibilidade, ainda que a nossa sala seja uma sala às vezes reverberante, tá? Porque quanto maior a quantidade de caixa, menor a potência que eu coloco. Se eu coloco pouca potência, menos eu excito a minha sala. Então, se eu não excito a sala, eu não tenho, né, reverberação, tá? Na questão da qualidade, né? Então a caixa ela tem eficiência, né, irmão? A caixa ela tem qualidade. Então, uma caixa de boa eficiência ela gera bastante pressão sonora, tá? Então a gente não pode se atentar somente pela potência em watts, né? A potência em watts é consumo, tá? Não quer dizer caixa a gente vai se antenar pela pressão sonora, né? Então a qualidade dela pode estar relacionada, né, à construção, né, tipo de componente, material utilizado. A qualidade de caixa a gente pode observar de repente pelo o timbre da caixa, né, pelo aquilo que a gente ouve, aquilo que ela consegue tocar, né, desde o grave ao seu agudo, né, a sua definição, né, ela pode ser observada, né, em termos de qualidade, a sua cobertura, né, então vai ter caixa que é um pouco mais aberta, alguma caixa um pouco mais fechada, e cada uma tem a sua aplicação, não quer dizer que uma seja melhor que a outra, tá? A gente tem que determinar pela necessidade do ambiente, tá? Intermitências em caixas de som, tá? É muito comum caixas passivas, tá? A gente ter ali, às vezes, o som picando, isso pode estar relacionado mais com o amplificador do que propriamente com a caixa, tá? Então, às vezes, a caixa está cortando o som porque o amplificador está clipando lá, né? Ele está cortando o som, está entrando em proteção e às vezes a caixa para de tocar, o irmão pensa que é caixa e às vezes não é, né? A gente pode ter a caixa vibrando, tá? Essa vibração da caixa, de repente, pode não ser a caixa, tá? Pode ser que a minha mixagem esteja mandando frequências que a caixa não toca, tá? Alguns ruídos, um som distorcido pode também estar vindo não relacionado à caixa nem à mixagem, né? Pode estar relacionado à fonte de captação, o microfone, tá? Então, ao uso, a forma que está sendo usado, né? Às vezes o irmão está gritando no microfone, às vezes vai estar rachando mesmo, não é porque a caixa está ruim, é porque está captando, né, um som estridente, né? A gente pode ter problema também de caixa, né? Drive queimado, tweeter queimado, né? De repente essa caixa não tem brilho, é tweeter queimado, né? De repente a caixa às vezes está estralando, né? Dando alguns pipocos, pode ser o crossover dela, né? Com algum capacitor já querendo dar problema, né? Às vezes algum
uma caixa de 3 vias, por exemplo, parou o drive, né? Às vezes você vai lá ver, às vezes é o resistor, né? Que está no circuito, né? Do drive, pode estar queimado, então às vezes é só trocar esse resistor, tá? Às vezes, de repente, o capacitor, né? De algum do drive ou do Twitter, né? Pode já ter abrido o bico ali, a gente precisa trocar ele, né? Ele não está mais filtrando e aí o som fica estralando, tá? Então são várias questões. A gente pode ter também alguns probleminhas de jack, né? Conexão ali, ou do Spicon, né? Em alguns casos, ou borne de mola, né? Então tá oxidado, tá mal encaixado, tá mal apertado, tá mal fixado, tá mal soldado, então isso pode ser problema, né? Ou até mesmo mal engatado. A gente tem uma caixa falhando, a gente pode ter alguns problemas também de ruído na caixa, componente solto, vibrando, né, mal parafusado, mal encaixado, então isso é um problema. No caso das caixas, casamento de impedância é a parte mais importante, né, então antes da gente comprar o amplificador, a gente precisa dimensionar a quantidade de caixa, imaginar como que vai ser o casamento e a disposição das caixas, para que a gente faça um casamento adequado e não tenha aí ligações que venham comprometer, né, não só, né, o amplificador, também, né, a questão, né, de potência, tá? E a queima das caixas normalmente ela vai acontecer quando a gente manda sinal distorcido para ela, né? Então se eu mandar muita potência e som distorcido, né, normalmente é o que faz queimar as nossas caixas. Então normalmente ela vai queimar quando o nosso limiter não atuou, né, da forma correta, né, quando não foi feito ali um bom alinhamento do sistema, né, ou de repente na pior das hipóteses, né, uma falha ali no nosso sistema, né, pode vir comprometer, tá? Mas normalmente é mau uso mesmo, tá? A caixa de som ela só vai queimar, né, se a gente fizer um alinhamento ruim ou mau uso do equipamento. Interferências externas, né? Então a gente pode ter, né, interferências externas, né, de repente ruídos diversos, até questão de RF, né? No nosso sistema, né, o que geralmente vai causar problemas para a gente, né, poeira, né? Poeira normalmente compromete bastante, principalmente as mesas de som, né, alguns equipamentos, né? Pode estar entupindo o filtro de cooler, né? Isso dificulta a refrigeração e, consequentemente, alguns equipamentos acabam entrando em proteção, alguns componentes começam a apresentar problema por conta de poeira, né? Umidade também é um problema, porque alguns equipamentos eles ficam em local pouco arejado, né? Que acaba favorecendo também a umidade, e isso também acaba degradando aí alguns equipamentos, gerando oxidação e enfim, às vezes até umidade excessiva a nível de queimar algum componente, tá? Pode ter aí algumas interferências relacionadas à energia, né? Então, às vezes a energia concessionária ali não entrega uma energia de qualidade, isso pode ser um problema. Pode ter problemas também de fonte de rádio, né? Então, alguns equipamentos podem apresentar problema, né, de interferências ou mau funcionamento por excesso de rádio, né? Então, alguns microfones sem fios eles podem sofrer a interferência do rádio, você ouvir o rádio na mix, né? Mas você também pode ter algum som picando porque o filtro, né, do receptor não consegue distinguir qual que é a frequência correta, né? Alguns equipamentos podem estar trabalhando na mesma frequência, né, naquela região ali, e dependendo do, né, a gente teve ali algumas alterações, né, a Anatel ela definiu algumas frequências, umas bandas mais específicas, né, então algum microfone pode ser que esteja fora da banda, né, pode ser que esteja numa banda desatualizada e de repente, né, ele esteja atuando, né, numa frequência aonde a gente tem outros dispositivos, né, 5G, 4G, Bluetooth, né, e aí isso faz com que às vezes o nosso microfone comece a falhar, né, às vezes até excesso de Bluetooth dos irmãos ligados na nave, né, muitos Bluetooth
né, ligado ali, né, todo mundo com o celular ligado, pode afetar também aí o nosso microfone sem fio, né? A temperatura, né? A temperatura pode ser um problema, sim, para a maior parte dos equipamentos, né? Então, em termos de vida útil, a temperatura acaba comprometendo, né, muito os equipamentos. Então, algum equipamento pode estar desligando por falta de temperatura, o amplificador pode estar clipando por temperatura, tá? Então, o cabo pode estar apresentando uma resistividade diferente, porque de repente está passando no alto do telhado, de repente pode estar correndo, né, numa parede, né, onde naquele ponto ali a gente tem uma casa de máquina cheia de ar condicionado, todo aquele ar quente passando ali, né, então muda a resistividade daquele cabo, seja um cabo de potência, seja um cabo de sinal, né? Muita temperatura também não é só um problema na comunicação, também é um problema na vida útil às vezes do cabo, né? Então cabos emborrachados tendem a ressecar, né? Cabos de polímeros, né? Esses cabos também tendem a rachar, né? E isso vai fazer com que a malha fique exposta, né? Consequentemente vai oxidar e se deteriorar mais rápido, né? Tudo isso vai gerar problemas para a gente em termos de comunicação, ruído, e intermitências de modo geral. E aí aqui eu acho que seria o ponto mais importante, né, que é a falta de equipe treinada, né? Então, quando os nossos operadores de som, né, recebem um bom treinamento, principalmente sobre o equipamento que tem na casa de oração, né, e também que seja dada a liberdade para eles poderem mexer e conhecer o equipamento, isso ajuda também a resolver problema, né? Porque se eu não dou liberdade para o meu operador mexer, né, e conhecer o equipamento, ver como que cada função atua, né, quando eu apresentar algum problema, o irmão simplesmente cruza os braços e liga para o responsável do som. Ó, irmão, parou aqui, o irmão vem ver. Né? Então acho que a gente tem que dar essa liberdade, porque às vezes os irmãos até têm disposição em aprender. Agora, por um outro lado também, a gente tem aqueles irmãos, né, que às vezes, né, tem à disposição aí, né, muito conhecimento na internet, poderia estar lendo alguma literatura, né, acompanhando alguns irmãos mesmo do grupo, né, dos nossos grupos, estão sempre postando, né, trabalhos, correções, né, algum tipo de conteúdo que pode estar agregando aí por irmão em termos de conhecimento, tá? Então a falta de uma equipe treinada, né, vai gerar problemas para a gente em termos de conhecimento. Então quando tivermos algum problema, né, alguma necessidade de correção, avaliação, então a gente às vezes não tem uma equipe com conhecimento, geralmente vai estagnar ali, vai ficar parado, né, esperando alguém vir que possa resolver, né? Então vocês vão ficar sempre dependendo de alguém, né, às vezes de uma ou duas pessoas na região, né? A parte técnica, né, irmãos? Então a parte técnica também é um problema, porque a gente precisa de técnicos, né? E aí o técnico normalmente ele faz aquela parte um pouco mais detalhada, né? Corretivas, né? Ah, e aí normalmente não é mais uma questão às vezes pragmática, né? De conhecimento prático, né? Às vezes é um conhecimento um pouco mais apurado, às vezes exige um pouquinho de treino, de estudo, né? A questão da habilidade, né? Então é onde eu defendo bastante, que eu acho que, né, alguns irmãos deveriam poder mexer um pouquinho mais nos equipamentos, né, conhecer um pouquinho mais, a fim de que consigam desenvolver essa habilidade. À medida que eles desenvolvem alguma habilidade, eles também podem estar somando na equipe aí, né, na parte de corretiva, manutenção, prevenção, né. A questão da atitude, né, às vezes os irmãos também precisam, né, que está na equipe, pelo menos, né, do som, né, às vezes ter atitude, às vezes de ver algum equipamento, né, que precisa de uma manutenção, que precisa, né, de uma já está, você está vendo ali às vezes que o equipamento já está com oxidação, né, tá com muita sujeira, né? Então às vezes, irmão, arregaçar a manga, ir lá e limpar, aspirar, passar um pano, né? De repente comunicar aos irmãos, né, irmão, tá apresentando aqui um nível de degradação, né? Tá enferrujado, né? Tá folgado, cabo tá rachando, cabo tá ressecado, já comunica, né, os responsáveis antes do sistema de som parar, porque
quando a gente vê algum tipo de degradação e a gente só vai comunicar quando aquilo realmente apresentou problema, às vezes, né, irmão, até fazer uma coleta, fazer todo um levantamento do que precisa, né, fazer toda a parte, né, tramitar tudo direitinho como tem que ser, às vezes a igreja fica passando um apuro ali sem som, né, então a gente precisa treinar bem a equipe para ter essas atitudes, né. A comunicação é o mais importante, né, irmão, então seja de uso, né, diário, né, tá funcionando bem, fiz alguma alteração, notei alguma coisa de diferente, alguma coisa precisa de reparo, tenho alguma sugestão, né, tenho alguma dúvida, né, então a gente tem que comunicar, né, para que a gente tenha aí uma comunicação mais assertiva, né, então a gente consiga, né, sempre chegar, né, num som melhor possível, né, em termos de manutenção e operação, né. Ter sempre um plano B, né, irmão? Então, o plano B, normalmente, quando a gente fala em pessoas, isso é muito bom, né? Porque quando a pessoa pode ali ah, ter um plano B, né? Então, esse plano B, parou um microfone, parou um cabo, né? Eu ter a expertise, por exemplo, né, de repente ir lá e trocar um microfone, tirar o cabo de um canal, colocar em outro, né? De repente, né, a gente tem um amplificador que parou, né, de repente poder ligar um amplificador que está de stand-by, né, de repente o plano B ele tem que ser pensado para aquela igreja, né? Então cada igreja ela tem um sistema de som e a gente tem que pensar, se parar minha mesa, o que eu faria? Se parar meu amplificador, o que eu faria? Né? Se parar tal equipamento, se meu estabilizador, se o meu no break der problema, o que eu faço? Né? Então, isso assim, os irmãos que fazem a implantação têm que sempre pensar, né? Tá sempre treinando ali pelo menos uma vez por ano, né? Dar uma reciclagem nos irmãos, explicando, né, os motivos também de como operar, o porquê que deve operar, né? Como a gente às vezes até tem falado, né? Às vezes alguns equipamentos apresentam problemas, às vezes realmente às vezes é por mau uso, né? Às vezes o irmão que abre um pouco mais de volume, às vezes o irmão que está operando o som, ele fica apertando o irmão do som, irmão, no culto não tem som, irmão, no culto não tem som, irmão, no culto não tem som, né? E aí o que acontece, né? O irmão vai lá e libera o limiter, né, no processador. E aí, daqui a pouco a gente começa a queimar a caixa, né? Começa a queimar a caixa e aí o problema de não ter som, qual que era o problema, né? Será que às vezes o irmão está com uma boa audição? Será que o irmão ouve bem? Né? Tem irmão que às vezes fala assim, irmão, não tem grave aqui, né? Mas será que o irmão está ouvindo bem os graves? Né? Às vezes algum irmão que está com um problema de audição, às vezes o assento que o irmão do som fica não favorece para que ele ouça o som com clareza, né? Então às vezes o irmão, né, que às vezes trabalha com mesa de som, às vezes o irmão vai lá e carrega um pouquinho mais no grave, toda a igreja está ouvindo um som embolado, aquele som fofo, né? Aquele som ruim, né? Porque o irmão que está fazendo a mixagem lá, ele tem uma baixa referência do som, aí enche o som de grave, né? Para ele às vezes fica bom, mas para a irmandade está horrível, né? E então esse é um problema, né? Então, de um modo geral, né, a gente treinar a equipe explicando todos esses pontos é muito bom. A falta de manutenção não tem o que fazer, né? Então, é, é, ela está muito relacionada à mão de obra, né? Então, cabe a nós aí treinar a irmandade, comunicar. Geralmente são coisas simples. Parte de treinamento, né? Com frequência a gente tem aí as ofertas de treinamento e isso basta ter interesse, né? A burocracia, né, irmãos, assim, para executar alguns trabalhos em termos de manutenção, eu não vejo como sendo burocracia, eu só vejo isso como sendo regras e elas são feitas para ser seguidas, para que a gente consiga manter aí, né, uma segurança, né, e que a obra de Deus siga aí num bom andamento, né. Bom, críticas, né, irmão? A parte de críticas, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Às vezes, ao invés da gente criticar como é feito, às vezes convém a gente tentar descobrir o porquê que alguma coisa foi feita
daquela forma, né? Quem é o responsável, quem poderia resolver, quem poderia me esclarecer, né? Antes de eu tomar como uma crítica, né? E tentar entender, né, irmãos, que muito embora às vezes a gente não concorde com uma forma que é feita, existe uma maioria que concorda, né? Então, se existe uma concordância no meio da maioria de que seja feita daquela forma, então naturalmente que vai ser proposto o melhor para todos, né? Para o melhor andamento, né? O ferramental, né, irmãos? Então, geralmente quem trabalha com som, né, normalmente carrega ali o seu ferramental, né? Isso é bem importante, né? Cada irmão vai ter um ferramental de acordo com a necessidade, né? Essas possibilidades, né? Alguma igreja pode ser que disponibilize alguma coisa relacionada à ferramenta, isso eu acredito que é possível, né? Os meios, né, para a gente fazer a manutenção, né? Então a gente tem que definir isso muito bem definido aí, né? Cada regional com os irmãos responsáveis, né? A forma que se faz, né? Já temos aí um padrão, né? Mas o alinhamento entre os irmãos, né? Alguma a forma que tem que ser feita, né? Tem um padrão, né? A gente só precisa alinhar isso direitinho, né? E a união dos irmãos, né? Para a gente poder estar sempre trabalhando junto, né? O irmão do som nunca trabalha sozinho, né? Normalmente a gente precisa dos irmãos, muitas vezes eletricistas, né? Que para trabalhar em conjunto. Normalmente a gente às vezes precisa de um irmão pedreiro, né? Que é aquele irmão que às vezes faz a parte da infraestrutura, corta, né? E faz toda essa parte, né? Às vezes a gente precisa do irmão pintor, do irmão gesseiro. Então isso é um trabalho, né, em união, né? A gente não trabalha sozinho, né? Então a gente antes de pôr a mão, né? Às vezes a gente também procura os irmãos responsáveis, né? Porque a gente não pode simplesmente sair, né? Pondo a mão em tudo, fazendo, né? Como a gente acha que é, né? Sempre é feito um comunicado juntamente com os irmãos, né? Para que todo mundo trabalhe junto, né? A gente não prejudique ninguém em trabalho, em retrabalho, né? A gente tem que andar de mão dada e união, né? Porque a soma do nosso trabalho é o que vai fazer a gente ter um bom som aí para a nossa irmandade, né? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Ficou bem grande aqui, mas acho que aqui deu pra gente passar bastante coisa aí para vocês, né? Daqui para frente, acho que só a gente colocar algumas coisas mais práticas, né? Mostrar o uso, mostrar funcionando, mostrar correções. Eu acho que os próximos materiais vão seguir nessa linha, tá bom?